graça e a paz de Jesus, meus irmãos. Há quanto tempo, né? Fazia tempo que não postava nenhum vídeo, que não tinha feito nenhuma exposição para o canal ou até mesmo para o Facebook. Mas Deus sabe todas as coisas, né? Eu venho passando por algumas dificuldades na vida, mas Deus me deu graça para estar fazendo esse vídeo. A minha proposta hoje é falar um pouco sobre o livro de Jó, né? Eu sei que tem um monte de material já no YouTube falando sobre o livro de Jó, mas eu quero fazer um panorama, quero trazer um panorama sobre o livro de Jó, né? E para começar, a primeira pergunta que surge é quem escreveu o livro de Jó. Muitas pessoas elas se questionam porque no próprio livro de Jó não diz a autoria, não diz. Então, os estudiosos eles têm algumas opções de quem tenha escrito o livro de Jó. Alguns acreditam que o próprio Jó escreveu o livro. O próprio Jó foi quem o escreveu. Outros, aliás, não outros, mas a tradição rabínica ela aceita que o livro de Jó foi escrito por Moisés, né? Antes de escrever o Pentateuco. Mas já existe alguns que acreditam que o livro de Jó foi escrito por Salomão. Mas por que por Salomão? Porque Salomão escreveu boa parte da literatura poética da Bíblia, né? Do Antigo Testamento, poderíamos dizer assim. Pelo fato de Salomão ter escrevido boa parte dos livros poéticos, ele também seria o escritor do livro de Jó. Outra opção é o próprio Eliú, né? Que vai aparecer, né? Lá no finalzinho, depois que os amigos de Jó falam, ele vai aparecer e ele vai dar conselhos sábios a Jó, né? Alguns acreditam que quem escreveu foi José, ou outros ainda acreditam que quem escreveu não foi só um autor, mas mais de um autor. Então, assim, não existe uma definição, mas na tradição rabínica, acredita que quem escreveu foi o próprio Moisés antes de escrever o Pentateuco, né? E aí, se a gente sabe automaticamente quem escreveu, também sabemos o período que ele foi escrito, né? Se ele foi escrito por Moisés, então ele foi escrito antes do Pentateuco, no período em que entre a saída, né, do Egito e Moisés escrever. Deus dá a Moisés as tábuas dos 10 mandamentos e ele escreveu o Pentateuco, né? Se nós pegarmos que a autoria é de Salomão, né, e nós vamos pegar na época em que ele era rei, que ele escreveu a boa parte da literatura poética. Mas ainda há outros que dizem que esse livro foi escrito após o exílio. Após o exílio, quando eles voltaram do Egito, da Babilônia, perdão, do exílio babilônico, esse livro foi escrito pelos sábios que escreveram a história de Jó, né? Mas se a gente parte para a autoria, né, quem escreveu, quando foi escrito, nós chegamos à classificação do livro de Jó na literatura bíblica, né? Na classificação para estudo. A Bíblia ela é dividida, né? Nós sabemos para estudo o Antigo Testamento é dividido o Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, os livros históricos, né? Os livros proféticos, e aí nós separamos entre profetas maiores e profetas menores. Mas também nós temos a literatura poética. E o livro de Jó, ele está dentro da literatura poética. Nós vamos ver que a literatura poética do Antigo Testamento é Cantares de Salomão, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e o livro de Jó. Apesar que os 2 primeiros capítulos e o capítulo 42 do livro de Jó é a parte histórica do livro. A parte poética começa a partir do capítulo 3 em diante, é que vai começar a parte poética, mas existe uma parte histórica no livro, que aconteceu para levar toda aquela poesia. Nós poderíamos dividir assim o livro de Jó. Poderíamos dividir o capítulo 1 e o capítulo 2 de forma histórica, né? Os eventos que aconteceram para levar Jó à situação, né? Os eventos no céu. E
e aí Jó chega à situação de penumbra, e nós vemos que no capítulo 3 nós vamos ver um lamento de Jó. Vemos do capítulo 3 que Jó vai lamentar, e a partir do capítulo 4 até o capítulo 31 vai entrar em cena os amigos de Jó. Os amigos de Jó, eles fazem pergunta, Jó responde as perguntas e depois eles chegam à conclusão de acusar Jó de um monte de coisa que a gente vai ver lá na frente. Os amigos de Jó, como nós sabemos, Elifaz, né, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamita, né? Já no capítulo 32 até o capítulo 37, entra em cena Eliú. E Eliú, diferente dos amigos de Jó, vai dar conselho, é um jovem, e ele dá conselhos sábios a Jó. E depois disso, o que nós vamos ver na sequência, né, na divisão do livro, para a gente encaixar as coisas, que no capítulo 38 até o capítulo 41, Deus vai falar por meio de um vendaval, ou de um redemoinho. Ele vai falar com Jó. No capítulo 42, nós vamos ver o desenrolar da história. Nós vamos ver que Deus manda os amigos de Jó oferecer sacrifício, e Jó ora a favor deles, e quando Jó ora pelos amigos, Deus, ele reverte toda a situação de Jó. Então, mas nós chegamos a um ponto. Quem era Jó? Quem era esse homem Jó, né? Nós sabemos que a Bíblia diz que a Bíblia não diz, mas chega-se à conclusão que provavelmente ele era um descendente de Sem, assim como Abraão. E também, agora a Bíblia diz que ele era um homem, ele vivia no Oriente ali, e ele era um homem muito rico, né? Aqui o versículo versículo 2 e o versículo 3 vai falar um pouco sobre a riqueza de Jó e tudo que ele tinha, né? E o versículo 3 no finalzinho vai dizer que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Todos os Orientes. De todos do Oriente. No caso, ele era o homem mais rico do Oriente, né? Então, ele viveu na região de Uz, né? Que ficava ali a leste de Judá. E a Bíblia vai dizer sobre a família de Jó que ele tinha 10 filhos, e desses 10 filhos, 7 filhos eram homens, 3 filhas eram mulheres, né? A Bíblia também vai falar da esposa de Jó, mas a Bíblia não diz muita coisa sobre ela, né? Vai fazer pouca referência a ela, somente quando ela vai mandar Jó amaldiçoar a Deus por toda a situação que Jó está passando. A mulher dele vai mandar que ele amaldiçoe a Deus e que ele morra. Oh, que Deus é esse que abandonou, que abandonou diante de uma situação onde tínhamos tudo e tu eras fiel a ele, de uma hora para outra tudo perde? Que Deus é esse? Amaldiçoe esse Deus e morra. Morra. Essa a proposta. Então, diante disso, nós sabemos que Jó diz como faz uma louca mulher, né? Como é que eu posso aceitar as bonanças de Deus, e quando chega a dificuldade eu não quero aceitar, né? Tudo que eu tinha era de Deus, ele deu, ele mesmo tomou, né? E que Deus seja exaltado por causa disso. É uma das respostas mais lindas, e que poucos de nós, ou quase nenhum, conseguem ter essa mesma resposta de Jó quando estamos passando por uma situação difícil. E eu aplico isso à minha vida hoje. Não vem ao caso eu dizer aqui qual é a situação que eu estou passando, meus amigos sabem, mas é muito difícil você olhar para toda a situação e você simplesmente agradecer a Deus pelas adversidades. Por exemplo, agradecer a Deus quando você está com câncer, agradecer a Deus quando, por exemplo, você mora num lugar de risco e aí veio um enchente, levou tudo, tu perdeu nada, ficou só com a roupa do corpo. Como você agradecer por essa situação? Mas é isso que nós devemos fazer, ser gratos a Deus por tudo, porque como diz lá em Romanos, Paulo dizendo lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Uma pergunta também que surge é: em que época ocorreu a história de Jó? E para responder a isso, nós temos que ter alguns argumentos textuais e até mesmo históricos, né? Nós sabemos que Deus limitou a idade, caso não esteja enganado, do homem a 120 anos.
E Jó, ele viveu 2 séculos, né? Ele viveu 2 séculos. E outra coisa interessante, além da idade, então a idade de viver muitos anos é essa parte dos patriarcas, né? Eles viviam muitos anos. E outra coisa interessante também é que Jó era o próprio sacerdote da sua casa. E aí isso nos remete, sabe a quê? Isso nos remete a nós voltarmos a Caim e Abel, que os dois ofereciam sacrifícios a Deus, né? Então assim, e o próprio Abraão também ofereceu sacrifício a Deus, dos quais um dos que Deus pediu foi o seu próprio filho. Então não havia sacerdote, então não pode ser posterior a Moisés, porque a partir de Moisés existiu o sacerdote e o sumo sacerdote. E no caso de Jó, ele era o próprio sacerdote da sua própria casa, intercedia pela sua família e pelos seus filhos, que faziam várias festas. Então acredita-se que Jó, ele viveu na época dos patriarcas, né? Até Moisés ali, por perto de Moisés, ele viveu nessa época. É o que se acredita, né? A Bíblia fala de uma coisa interessante. A Bíblia fala que Jó era um homem, ele era, como eu disse lá em cima, mas agora eu quero especificar, ele era um homem muito rico, era o mais rico de todos do Oriente. E qual era a riqueza de Jó? O capítulo 1, versículo 3 vai dizer que ele tinha cerca de 7.000 ovelhas. 7.000 ovelhas. 3.000 camelos. Pense aí, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos. 500 juntas de bois, 500 jumentas e, reiterando, né, sendo redundante, ele era o mais rico do Oriente. Então ele era um homem abastado, ele era um homem, vamos dizer hoje, que ele seria um homem muito, mas muito rico. Tinha muitos bens, tinha muitos servos. Ele era um homem que podia chegar numa loja e comprar tranquilamente, hoje, com a riqueza dele, convertida para uma forma empresarial mais moderna, poderia comprar uma Ferrari, poderia comprar o que ele quisesse. Por menos de que, é interessante uma coisa, por menos de que isso, as pessoas tiram a própria vida. Por menos de que isso, as pessoas se matam. Por menos de que isso. Um rico, quando ele fica pobre, ele tendo toda aquela abastança, ele ficando pobre, ele se mata. E nós vemos que Jó tem uma atitude totalmente diferente de muitos ricos de hoje, né? E a diferença na vida de Jó é simplesmente Deus. Como era que Deus via a Jó? Porque se você for ver, quando acontece a reunião celestial, no versículo 6 do capítulo 1, você vai ver que acontece uma coisa interessante. Quem vai apresentar Jó para Satanás é Deus. Quem vai dar testemunho de Jó para Satanás é o próprio Deus. É Deus que dá testemunho de Jó. Basta você olhar o versículo 1, a narrativa das características de Jó, e no versículo 8 Deus reitera as características de Jó. E aí a Bíblia vai dizer que ele era simplesmente alguém único na terra, porque Deus diz assim, na terra não há ninguém como ele. Olha só, não há ninguém como Jó. Não havia ninguém na época dele semelhante a ele. E aí a Bíblia vai dar algumas características. Mas por que não existia? Por que não existia? Porque ele era um homem íntegro, ele era um homem que agia de forma correta, e ele temia a Deus, que o temor ao Senhor é simplesmente o princípio de toda a sabedoria. E isso é o que a palavra de Deus diz. O temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. Mas, além dele temer a Deus, e temer a Deus não quer dizer que você tem medo de Deus, mas que você reverencia ao Deus que você serve. Ele ainda se desviava do mal. E você basta observar que a Bíblia não diz que quando os filhos de Jó faziam festa, que as festas dos filhos de Jó levavam eles a pecar. Mas Jó,
o texto vai dizer que Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício de acordo com o número de todos eles. Por quê? Porque Jó pensava, talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E era assim que Jó procedia. Então quer dizer, mas não diz que eles pecavam, diz que Jó via que talvez os filhos tenham pecado na mente, no coração, e por isso o que ele fazia? Oferecia sacrifício. Então era um homem que se desviava do mal. E aí a gente poderíamos questionar hoje em dia, se poderíamos questionar hoje se Deus daria testemunho de mim, se Deus daria testemunho de você. Será que Deus poderia olhar para você e dizer que você não há ninguém como você? E na verdade não há, você é único, mas no sentido de pureza. Será que Deus poderia dizer isso de você? Será que Deus poderia olhar para a sua vida hoje, depois de convertido ou não convertido, e falar de você com bons olhos? Isso aí, quem pode responder é você e sua consciência. Então é para nós refletirmos, meu irmão. Esse homem, Jó, é um homem que a gente precisa muito estudar para podermos também assimilar a vida de Jó e aplicarmos a nossa vida. Muitas formas de agir, principalmente diante das dificuldades. Mas o texto vai dizer que houve uma reunião celestial, e aqui eu não quero muito me prender no versículo 6, no sentido de ir para a teologia, aquela coisa toda. Eu quero ser mais prático, né? Porque o texto vai dizer que certos filhos de Deus, e aí o consenso comum é que esses filhos de Deus eram os anjos, e que nessa reunião ali celestial, simplesmente Satanás apareceu, né? Nessa reunião. E aí, se Satanás foi expulso do céu com a terça parte dos anjos, né? Como a gente estuda na teologia, ele foi expulso do céu com a terça parte dos anjos. Pode ser que ali tenha havido uma reunião com também hostes demoníacas, ele e a sua cambada, né? E Deus ele vai apresentar Jó para ele. E quando Deus faz a apresentação de Jó para Satanás, e aí Deus vai fazer duas apresentações em dois momentos, porque em cada momento Satanás vai oferecer uma tese contra Jó. Você vai ver isso, que Deus vai apresentar Jó no capítulo 1 do versículo 7 ao 12 e no capítulo 2 do versículo 1 até o 6. E a tese eu poderia dividir mais fragmentada, mas eu queria dividir só em duas. A tese que Satanás joga contra Jó, a primeira vai estar no versículo 9 do capítulo 1 até o versículo 11, e ele vai dizer que, claro, ele é íntegro, ele é fiel, ele é justo, ele se desvia do mal. Por quê? Tu protege a ele, tu protege a tua família, tu desse riqueza a ele, ele prosperou. Assim qualquer um te glorifica. E aí Deus vai dar permissão para que ele toque na vida de Jó, menos que o mate. Só que depois, quando ele vê que Jó, o inimigo de nossas almas, vê que não surtiu efeito essa tese que Jó só adorava a Deus por causa dos bens, ele vai trazer outra tese. Ele vai dizer, pele por pele. Ninguém, eu vou ler o texto, fica mais interessante. Ele vai dizer, pele por pele, tudo quanto o homem tem, ele dará por sua vida. Estenda a mão agora e toca nos ossos e na carne, e ele blasfemará contra ti. Quer dizer, o que ele diz? Ele diz, claro, ele ainda tem saúde, ele acha que pode conseguir os bens de volta que ele perdeu. Agora toque na saúde dele, e Deus vai permitir. E aí é quando nós vamos ver que a situação de Jó, que ela começa a ficar deplorável, né? Nós vamos ver que a situação começa a ficar deplorável. E a situação de Jó fica da seguinte maneira. Primeiro, ele vai ter que enterrar todos os filhos num só dia e perdeu todos os bens, né? Depois ele vai perder a saúde, vai ficar numa situação deplorável mesmo, né?
com certeza ele ficou magro. Eu na situação que eu estou passando, em 2 meses eu perdi 11 quilos. Eu perdi 11 quilos. Tá certo que eu estou com um probleminha no estômago, mas não foi só isso. Teve carga emocional e eu perdi 11 quilos em 2 meses. Imagine Jó, porque o texto não diz quanto tempo Jó passou nessa situação. Mas também trouxe o conflito com o casamento dele, porque a mulher não soube suportar a pressão, né, que ela estava passando ali diante de tudo. E nós vamos ver que vai entrar em cena os amigos de Jó, que vieram no primeiro momento consolar. Eles vão até passar o versículo 13 do capítulo 12, vai dizer que eles ficaram sentados com ele no chão 7 dias e 7 noites, e nenhum deles lhe dizia nada, pois viram a sua dor, viram que a sua dor era grande. Então, quer dizer, os amigos de Jó ficam lá ao seu lado, mas não dizem nada durante 7 dias, né? E depois de 7 dias rompe o silêncio, né? E aí começa, nós vamos ver que Jó vai ter um momento no capítulo 3 de lamento contra Deus. Ele vai lamentar toda aquela situação. E quando vai começar o capítulo 4, nós vamos ver que ele vai levantar acusações contra Jó, e assim sucessivamente os 3 amigos. Eles acusaram Jó, a primeira coisa que eles acusaram é a causa e efeito, né? Você está assim, por que você fez isso? E aí eles vão trazer várias acusações, não vou trazer todas aqui, mas vão chamar ele de ser adúltero, ladrão, sem hospitalidade, louco, e levam ele exortaram ele para que ele se arrependesse. Agora, a Bíblia diz que Jó, diante de toda a situação, não pecou. Mas eu peguei isso do Hernandes agora, que eu vou dizer. O Hernandes diz que Jó, ele fez cerca de 34 queixas. 34 queixas, né? Muitas vezes a gente olha para Jó, quero a paciência de Jó. Amém. Ele não pecou contra Deus. Mas em compensação, ele fez 34 queixas e 16 perguntas. Perguntou 16 vezes, né? E aí é onde vem, qual tem sido, né, uma aplicação para a nossa vida, qual tem sido as nossas atitudes diante das dificuldades da vida, né? Eu acredito que Deus não é masoquista, que vê você sofrendo e não quer que você diga a ele, meu Deus, porque, irmão, você chora. Quantas noites eu passei nesses últimos 2 meses chorando diante de Deus, chorando, meu irmão, chorando. Foram noites de agonia, e questionando a Deus, por quê, Senhor, essa situação, por quê? Meu irmão, não é fácil, quem sabe é quem passa, né? Agora, nós devemos ver o final da situação, né? Nós não podemos naufragar diante da situação. Nós podemos questionar. Jó questionou, fez 34 queixas, 16 perguntas, mas nós não podemos colocar a culpa em Deus e acabar seguindo um caminho da incredulidade. Isso Jó não fez. Diante de tudo isso, e quando nós vemos que Eliú dá conselhos a Jó, aparece Deus no meio de um redemoinho. Nós vamos ver isso do capítulo 38 ao 41. Agora, uma coisa interessante é que Deus não dá nenhuma resposta a Jó. É interessante, né? Nós ficamos dizendo muitas vezes, fala comigo, Deus, eu quero ver tua voz, fala comigo. E Deus não dá nenhuma resposta a Jó. Ao invés disso, Deus faz 70 perguntas retóricas a Jó. Onde é que tu estava? Quem criou? Quem fez? E Jó fica ali de forma reflexiva e chega à conclusão que o que ele precisava fazer, Jó 42, versículo 2, era simplesmente confiar em Deus, e Deus mudaria toda a sua situação. Só o que ele precisava fazer era confiar em Deus. E nós vamos ver também que Deus ele vai corrigir o versículo 7 ao versículo 9 do capítulo 42. Deus vai corrigir os amigos de Jó para que eles ofereçam sacrifício, e Deus vai pedir para Jó interceder pelos amigos, porque os amigos tinham, no final eu vou fazer a aplicação e eu vou falar sobre isso.
tinha uma concepção errada sobre o sofrimento. Quando Deus restaura Jó, né, Deus dá o dobro do que Jó tinha, Deus dá tudo a ele em dobro, né, menos os filhos. Os filhos ele dá mais 10. Aí você diz, então não foi tudo em dobro. Mas foi por quê? Porque tudo que nós temos pertence a Deus. E nossos filhos eles pertencem a Deus. E a morte não é o fim. A morte não é pela morte que os filhos de Jó deixaram de ser filhos dele, né? Por mais que Jesus disse que lá no céu nem se casam nem se dá em casamento, quando Jesus responde aos fariseus, aos saduceus, mas que lá nos céus nós seremos como os anjos, né? Então não vai existir, pelo menos a Bíblia não diz, ou pelo menos não estudei ainda sobre isso, que você vai ter ser pai, filho, mas nesse sentido, espiritualizando o texto, os 10 filhos estão lá no céu, nas mãos de Deus, e os outros 10 aqui na terra, então 20, 10 mais 10, 20. E o resto, Deus multiplicou o resto, né? E o capítulo 42, versículo 16, vai dizer que Jó viveu mais de 140 anos. Tem 2 livros, né? Pelo menos eu encontrei 2 livros que fazem referência a Jó. Ezequiel, capítulo 14, versículo 12 ao 14. E Tiago, capítulo 5, versículo 11, vai fazer referência a Jó, validando Jó como um livro histórico. E Jesus também vai validar Jó quando ele faz restício de Jó, bem-aventurados que choram, porque serão consolados, né? Vai usar uma extensão de forma interpretativa do livro de Jó. E aí vem a questão, qual é o tema, na verdade, do livro de Jó? O que o livro de Jó trabalha? E aí o livro de Jó vai trabalhar, de forma teológica, o problema do mal. O problema do mal, que a gente não consegue entender. A gente não consegue entender, por exemplo, como por exemplo, o irmão do meu patrão, que tem 14 anos, e apareceu umas manchinhas vermelhas na pele dele, e ele foi para o hospital Vara Santiago, que é um hospital aqui em Natal, e descobriu que estava com leucemia. Nós não conseguimos entender, por exemplo, como é que uma criancinha nasce e já nasce com um problema grave e morre. Nós não conseguimos entender como um pai de família, trabalhador, vai passando por uma rua, acontece um tiroteio, ele com a vida toda pela frente morre. Nós não conseguimos entender como é que de uma hora para outra a nossa vida é destruída, nosso casamento é destruído, nossa família é destruída. Nós não conseguimos entender isso. Agora nós devemos nos apegar a uma coisa. Deus, ele não é o autor do mal, né? E Deus, ele não deseja o mal para a nossa vida. E Deus é bom. Deus é justo. Deus é bom. Deus é misericordioso. Então nós devemos nos apegar a isso e nos apegarmos e não questionar, por exemplo, porque o justo sofre. Nós devemos ter uma concepção, depois de Cristo, diferente, né? Jesus disse assim, até assim: aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E a Bíblia diz que aqueles que quiserem viver a sua vida, parafraseando, viver a sua vida da sua maneira, vão perder a sua vida. E se você for ver dos 12 apóstolos de Jesus, né, apenas João morreu de velhice, os outros todos eles foram assassinados, foram mortos. Então o que nós precisamos entender é que Deus, ele tem uma razão para todas as situações. Nós não conseguimos enxergar, é bem verdade, eu não consigo enxergar porque eu estou passando por a situação que eu estou hoje, mas Deus sabe. Não cabe a mim questionar a Deus, cabe a mim confiar em Deus, que ele tem o melhor para a minha vida. Então o livro de Jó também combate algo bem interessante, né? Nós podemos até usar também Lucas capítulo 16, versículo 19 até o 31, que vai falar de Lázaro e o rico. Que muitas vezes as dificuldades financeiras que nós passamos na vida não quer dizer que a gente está em pecado, né? E combatendo a teologia da prosperidade. Tem Deus, tem que prosperar. Como? Você prospera trabalhando e Deus abençoando. Mas isso não quer dizer que todo crente vai ser rico. Basta olhar para Lázaro e o rico da parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Morreu lá.
Pobre, lascado, não tinha nada. Cheio de chaga, ainda desejava comer das migalhas e caía da mesa do Senhor. Então, meus irmãos, teologia da prosperidade é uma falácia. Teologia da prosperidade é simplesmente o crente que quer adorar a Mamon, a riqueza, o dinheiro. Você precisa acordar se você vive dessa forma. Você que está me ouvindo, não quero lhe agredir, mas você precisa acordar e entender que a teologia da prosperidade não é bíblica. Não é bíblica. Deus pode lhe abençoar. Deus pode. Mas não necessariamente você vai ser rico porque é crente. Não necessariamente. Você pode passar por dificuldade e vai passar por dificuldade. Mas o que você precisa entender é que Deus vai estar ao seu lado. Outra coisa também que nós vemos trabalhando no livro de Jó é a batalha espiritual. E nós podemos até levar para Efésios capítulo 6. Né? Nós devemos ter toda a armadura de Deus para que nós possamos estar firmes nos dias maus. Né? E agora nós precisamos entender uma coisa. Muitas vezes nós vemos que as pessoas depositam sobre Satanás um poder absoluto. E você tem Deus, meu irmão. Satanás, ele só pode. Satanás é como eu ouvia há algum tempo. Satanás é como um pitbull numa coleira. Ele só vai lhe atacar se Deus permitir. E se Deus permitir, tem um propósito para isso. Tem um livro chamado Heróis da Fé e você pode olhar ele. Muitos perderam esposa, perderam família, muitos perderam a vida. Mas, e aí? Eles foram derrotados porque isso aconteceu? Não, meu irmão. Não. Porque eles foram vitoriosos. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo. Jesus disse assim: no mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Agora nós precisamos estar com a armadura de Deus, o escudo da fé, o capacete da salvação, para que nós possamos também estar preparados para passar pela provação e acabar não transformando a provação numa tentação e com isso cair na tentação e botar a culpa em Deus. Não, Deus prova aquele que ama para provar e aperfeiçoar. Mas a tentação, quando nós somos tentados, como diz Tiago, nós somos tentados porque nós somos atraídos pelos nossos próprios desejos carnais. E para finalizar, o que nós aprendemos sobre Deus no livro de Jó? Deus quem dá, meu irmão. Ele pode dar a você. Ele pode fazer você uma pessoa abençoada. Mas Deus tira. Deus permite. Deus, ele pode tirar também. Você muitas vezes vai ter perdas e que foi Deus que tirou e você muitas vezes vai se questionar, mas era a vontade dele. Deus preserva, meu irmão. Deus preserva a nossa vida. Não vem tentação sobre nós, senão humana, e com ela vem o escape. Todos os cabelos da nossa cabeça são contados. Todos os cabelos da nossa cabeça. Então Deus preserva. Deus é um Deus que restitui. Se Ele quiser dar aquilo que nós perdemos, Ele vai dar. Porque Ele é Deus. Basta, cabe a nós o glorificarmos e exaltá-lo. Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. Ele faz e está feito. Você serve a um Deus que tudo pode. E, por último, nós temos um conhecimento limitado. Basta você olhar para os amigos de Jó, basta você olhar para Jó, e você vai ver que nós temos um conhecimento limitado de todas as situações. Nós não entendemos o que acontece em nossas vidas, mas o que nós precisamos é confiar. Então, se você está passando por uma situação difícil, assim como eu, confie em Deus, retome a sua vida com Deus, passe a buscar Deus, entrega tudo nas mãos de Deus, e Ele vai fazer o que for melhor na sua vida. Ele vai te guardar, Ele vai te abençoar. Que você possa guardar esse esboço, não é uma exposição prolongada, mas é somente um panorama do livro de Jó. Que Deus possa te abençoar, que você continue orando por mim, para que Deus continue me abençoando e dando a capacidade de poder estar expondo a sua palavra, em nome de Jesus. Deus te abençoe.